Trickster, o Vini, assim, num bate-papo, já que você é curioso, né? É a ideia de um arquétipo. E arquétipos são relacionamentos impostos por uma específica troca. Não só na relação de um sujeito ao outro, mas também na relação de um indivíduo e os objetos. Então, tudo tem uma estruturação arquetípica, como se ela fosse ordenadora do encontro, com finalidade. O que eu falo nas aulas, o leão só pode comer a zebra, não pode comer alface. Então, já estou tomando, obrigado, Reina. Então, para a gente começar a entender as relações, é preciso entender que elas têm finalidade e movimentam energia na medida em que você consome comida e faz movimentos gastando a comida que você come. Se a sua esposa, por exemplo, está ganhando mais, isso modifica a sua relação com o mundo. Vamos aposentar. Ou aposentar, ou você pode melhorar o carro, ou pode dividir a prestação da viagem em duas partes, você paga uma na outra. Né? Então, tudo isso. O carro também tá fácil, porque eu vim aí. Então, se trata disso, se trata de quanto uma pessoa é afetada por aquilo que a circunda, mas alguns elementos de afetação produzem outras consequências. Por exemplo, esposa. A esposa produz uma outra consequência. Ele entende disso, sobre consequências. Por isso você está aqui. Bom, o cônjuge, em geral, uma pessoa que a gente gosta, não gosta porque gosta. Esse gostar não é um gostar gratuito, eu gosto. Não, tem carga afetiva, tem movimento. Eu gosto dessa pessoa e por isso me envolvo com ela, das mais diversas formas. Num leque de opções de afetos, do ódio à adoração. Nesse leque enorme, você tem uma série de afetos. Então, as relações arquetípicas são essas em que você afetado por uma outra pessoa, tem uma resposta própria para aquele afeto. Mas da forma como você está colocando, todo e qualquer encontro é arquetípico. Todo qualquer encontro é arquetípico. Até o nosso. Até o nosso. Se eu entendo, então não tem como evitar. Não tem como evitar o encontro, não tem como evitar o confronto, nem os afetos. Não. Porque são os afetos que vão dirigindo os encontros. Eu vi o de Spinoza ontem na festa. Evitar você evita. Muitos encontros. Não, se é arquetípico, eu não consigo. É como se eu não estou no controle. Não está no controle. O leão. Controle de me apaixonar, de encontrar alguém, de se sentir afetado, de ser ou não machucado, sei lá. Nenhum controle. Isso, perfeito. Não tem como. Você vai ser afetado por conta disso, por formas, por condutas que levam a um resultado a partir do encontro. Então, é aí que temos as estruturas arquetípicas por baixo. Não, nem livre-arbítrio diante disso. Ninguém decide nada. Todo mundo é decidido para. Tem um deslocamento isso. Para entender o Trickster, nós temos que entender esses deslocamentos.
qual é a finalidade. Então, por que eu sinto ódio? Não é o tema hoje, mas profundamente, mas em tese, essa é a pergunta. O que é o ódio diante daquela pessoa? Não tenho ódio dela, ela me faz entrar em contato com ódio. Ninguém odeia ninguém e ninguém ama ninguém. Eu acesso uma emoção no encontro. E tenho, aí vem uma outra linha, né, de conduta, e tenho uma verbalização desse encontro. Eu conto a história do encontro. Então, veja, ele é obrigatório, eu tenho um afeto que me liga àquela pessoa, tédio, raiva, qualquer coisa assim. E quando eu falo daquela pessoa ou daquela história, eu verbalizo toda a cena. Eu construo toda a cena que está me moldando, que está me cercando. Então, nós todos aqui sabemos que, ao modelar a cena, nós temos uma perspectiva do que vai acontecer. Uma perspectiva. Não é que a gente pode ter certeza. Eu tenho suposições mediante o que eu escuto e mediante o que a pessoa encontra na vida. A partir daí, eu começo a entabular a perspectiva e o momento da tensão, e o que está acontecendo. Então, se vocês estão entendendo, os encontros movimentam a trama. Bom, mas aí nós vamos ter um outro fator, que é a imersão do indivíduo dentro de um código ético-moral. Esse código, podemos colocá-lo como superego, define as fronteiras das ações. Eu só posso ir até aqui. Por mais que eu olhe do outro lado, por mais que eu assista, como muitos clientes descrevem, eu estou aqui no meu quarto olhando as crianças brincando lá fora. Minha mãe não deixa que eu saia. Não é verdade. A verdade é, você não pode sair. Não é a sua mãe que não deixa. Mas tem um código por trás da sua conduta que impede que você saia. Você não vai sair. Ele nomeia como mãe. Que ele nomeia como mãe, sim. Ele vai dizer, a minha mãe, né, dona daquele instante da troca alimentar, né, te dou alimento se você me obedecer. Dá para dizer que há uma didática extorsão. Se você não me obedece, não te dou alimento. Se a gente transportar isso para um outro fator, não é? Esse fator ético-moral, a mãe aí agora ela é o vetor, né, que informa a criança onde ela nasceu e como ela vai se comportar. Nesse instante, né, você vê que mãe e pai são estruturas arquetípicas, relações afetivas são arquetípicas, eu não me apaixono de graça, em menor ou maior grau, e a partir daí, eu não me apaixono de graça, todas as tensões, aí vamos entrando aí, chegando mais perto do trickster, né? Todas as tensões envolvidas têm como perspectiva uma solução dos limites impostos, né, pelo sistema anterior, originados na relação filho, pai e mãe. Aqui origina-se isso, eu vou crescendo dentro desses valores e vou percebendo as fronteiras angustiantes das minhas ações. Motivo pelo qual as pessoas fazem terapia. Não sei o que está acontecendo, mas não está bom isso. Algumas pessoas em particular, né, têm crises e ficam me perguntando como é que eu saio disso? Como é que eu saio disso? Obrigado, Mi. Eu olhei para você só de passagem. Eu já ia perguntar.
Como é que a gente sai da crise? E aí vem uma estruturação fantástica, porque, veja, eu tenho que obedecer o código ético-moral perfeitamente para caber na angústia do meu tempo, da minha família, da minha tradição. Todos nós fazemos isso, todos nós somos perfeitamente filhos dos nossos pais, não importa o que isso seja. Vamos querer obedecer até inconscientemente esse padrão, porque há um outro fator. O ego se identifica com a imagem do espelho que nós somos. É como um complexo. Nós somos um complexo para o ego. Nós, quem? Nós a imagem. Nós a imagem. Não nós a fala, não nós aquilo que se desenvolve, mas nós a imagem. Cada um de nós aqui, quando se olha no espelho, reconhece e diz, esse sou eu. Não é esse, você é aquele que vê, mas não é esse. No entanto, ao reconhecer no espelho, você se torna. Entendam a dimensão impositiva disso. É por isso que o gato, o cachorro, não se reconhecem no espelho. Não se reconhece. Porque eles são eles. Então, eles não têm que ser eles têm que, arquetipicamente, ser o que eles fazem. É o que eu quis dizer. Eu estou dizendo, eles não têm essa imagem projetiva, essa imagem daquele que não sou eu. De identificação. Isso, tá? Isso. Na verdade, não tem uma programação lá, né? Botando na cabeça. Não tem. Não Ninguém tem. programou, né? São naturais. Então, quando você chama o cachorro de qualquer nome, ele não entende que é ele. Ele entende que aquele nome vai trazer alguma coisa. É comida, ou afeto, Mas alguma é isso coisa que eu ia assim. perguntar, mas curiosamente o afeto com um ser de consciência se faz, né? O afeto. Sim. Não, sim, o cachorro tem carga afetiva. O ser, Paty, o ser humano tem em relação ao cachorro, evidentemente, uma função arquetípica. O cachorro afeta o ser humano de uma maneira única. Nenhum animal afeta o ser humano como o cachorro, como o gato, como qualquer outra coisa. Alguns animais afetam alguns seres humanos especificamente. Gente que gosta de tubarão, golfinho, leão. Então, mas o cachorro não se vê no espelho, não se reconhece, mas ele vê seu dono e ele é afetado por isso. Isso, pela imagem, sim. Pela imagem. Ele é afetado pela imagem. Na mesma condição ocitocina da troca. Eu descarrego a ocitocina ao ver o cachorro e identicamente ele o faz. Mas na estruturação arquetípica, essa alegria do cachorro tem uma funcionalidade para o ser humano. Que não é uma funcionalidade, né, de humano para humano. É uma funcionalidade própria. É uma alegria que só acontece entre ser humano e cachorro, não entre outra coisa. Trazendo as mais variadas narrativas na terapia. Perdi a alegria quando o meu cachorro morreu. Não, você não perdeu. Você achou uma tristeza que estava protegida pelo encontro com o cachorro. Então me conta qual é a tristeza. Se a tristeza protegida, né, pelo encontro com o cachorro for fugaz, ou seja, você pôs outro no lugar e você recupera a alegria. Mas em alguns casos não é. Em alguns casos, eu já tive clientes que ficaram 20 anos chorando um cachorro olhando para a fotografia. Não. Isso não é normal. Mesmo tendo outro cachorro. Mesmo tendo outro cachorro, isso não é normal. Não senti essa alegria. Oi? Ainda não senti essa alegria com o cachorro. Ele desdenha, Chiquinho. Eles têm. O cachorro dorme comigo. Desdenha o cachorro. Dorme super bem. Mas essa... Nossa, que inveja. Não, mas é latente, tá lá. Se você não dormir com o cachorro. Tá frio?
Você liga o ar-condicionado para ele não Não. Então, mas aí vamos fazer uma brincadeira, então. De quem você gosta profundamente? de mim. Não é verdade, né? Percebe? Não. Então, o que está acontecendo? Pode ser uma estrutura de defesa? Não, exatamente, é aí que nós estamos andando na questão do trickster, né? Há sim uma narrativa, que eu não acredito em resistência a isso, eu acredito em dinâmica. Se a dinâmica não acontece, tem alguma coisa estabelecida impedindo esse processo. Eu não consigo fazer essa passagem. Mas não é uma resistência como se fora algo volitivo, né? Eu decidi não ir. Aí temos que ver essa narrativa discursiva que implica, né, lá na instância do superego, lá na instância do desejo. Né? Se eu trair o meu compromisso com a minha família, me apaixonando por outro, deixo de ser da minha família. E, né, eu não posso sair para brincar porque minha mãe não deixa. Eu vou trair minha família ainda e a Mamãe não fala mais. Então, seria assim, né, se não fosse arquetípico. Se fosse arquetipicamente, essa narrativa, ela tem propósito. Um propósito que me prende. Então, vocês vão vendo que há uma estruturação aí. Agora, vamos imaginar um pouco melhor isso. Vamos imaginar que dentro do contexto que circunda o indivíduo, existem outras atividades que o afetam. Ele é médico, ferreiro, lavrador, lixeiro, bombeiro. Isso também é arquetípico. Eu tenho que ser alguma coisa já embutida. Entende? Aqui eu tenho que ser lavrador junto com meu pai, mas ele então sugere que se você for uma outra coisa estudando, você vai ficar melhor. Veja, isso já está embutido. Mas a geração do pai não sugeriu isso. A geração do pai sugeriu, você tem que acordar cedo e lavrar a terra e trazer a comida e não vai estudar, isso é bobagem e blá blá blá. Então a gente vê que há uma relação arquetípica entre o sistema de valores e a evolução das funções. Se você tem aqui no início uma única função, todo mundo exerce essa função, menos aqueles que não têm finalidade afetiva para aquela função. Não sei fazer isso, ou sei fazer pifiamente. Mas se ele gostasse muito de cachorro quando pequeno, por exemplo, o cachorro morreu, e aí o que eu queria sugerir é, ou até entender melhor, se não pode existir um afastamento do contato com uma emoção que sobrecarregou demais. Então, não, Paty, porque o que eu tô... Para chegarmos no Trickster, só dá para chegar no Trickster olhando as funcionalidades. Porque senão ele pode cair em algum tipo de rótulo que é infuncional. Não, se a criança ela perde um cachorro e fica triste, aquela tristeza dela, ou é por uma, na metáfora, né, por uma identificação com outro animal, que você assiste em alguns filmes, eu me identifico com outro animal. Porque não é uma analogia o ser humano dizer eu sou a arara vermelha, eu sou o lobo. Não é uma analogia, é uma metáfora. Ele é. Mas ele da mesma maneira que nós olhamos para o espelho e cada um de nós se identifica com o espelho, uma pessoa mais antiga se identifica com o animal que vê. Não é difícil de entender que muitos desses povos não tinham onde reproduzir a sua imagem. Eu passava a minha vida sem nunca saber qual é a minha cara. Portanto, eu só poderia afetivamente me identificar
com alguma coisa que tivesse, né, carga afetiva. Agora eu entendi. E aí, sou emocionado por essa cena e por esse indivíduo, qualquer que seja a emoção que eu tenha. Então é assim que eu analiso cada cliente, movimento as cenas com eles a partir do que eles me trazem e na busca de uma ampliação de como ele explica a sua relação com aquilo. Esse aqui no objeto pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma necessidade imaginária, uma emoção imaginária, ou qualquer coisa do gênero. Sempre é imaginária, sempre. Porque sempre você está ligado à imagem. Como Lacan coloca, o ser humano é vocacionado para a linguagem porque ele consegue, né, falar da imagem. E o limite do ser humano está no limite da linguagem. É uma interminável tentativa de descrever Isso, interminável. a emoção, sim, né? Isso. E a linguagem se desenvolve nessa tentativa infinita de eu conseguir dizer o indizível. Isso. Então, o cachorro, ele, se pensar na evolução, né, dos animais, né, o cachorro é como esse homem anterior, Isso. que não se vê, Sim. mas vê o outro e é afetado por isso. Isso. E não tem a linguagem, não tem consciência, portanto não tem a linguagem para manifestar o afeto que ele é. Isso. E sofre uma pressão interna para tentar descrever. Criando a linguagem. Mas o cachorro ele vai ter também. Não como nós, mas ele vai abanar o rabo, ele vai fazer um som, ele vai... Sim, mas... Tem um episódio do... Não sei de que parte é, da série Cosmos, da segunda temporada, que ele fala especificamente sobre a cogitação de vida alienígena, que o ser humano fica querendo, o contato de uma mensagem alienígena, e ele pega e começa a fazer uma análise da comunicação entre abelhas. Uma coisa inacreditavelmente impressionante. Eles têm todo um sistema político, social, uma linguagem complexa, eles votam as abelhas. Uma coisa impressionante. Então, nós nos expressamos dessa forma pela nossa constituição física. Isso. Mas as abelhas, digo as abelhas, mas a natureza de alguma forma, ela também está se expressando na sua linguagem, que é incompreensível a nós, e por isso pensamos que não há linguagem. Não no meio compreendemos, né? Sim, mas tem é que nem a música. É uma informação matemática. Você pega a música, se você pega um piano, se você vai afinar um piano, e você vai afinar ele matematicamente todas as cordas dele, colocou lá e mediu e afinou direitinho. Quando você vai tocar, ele vai tocar desafinado. Porque tem uma instância nele que não é matemática. É uma espécie de um logos. Que você só consegue pôr se você sentir aquilo. E aí quando você coloca isso, é como se tivesse uma curva nessa matemática na hora de afinar. E quando você coloca isso, que quem tem a sensibilidade do afinador, aí ele toca em harmonia e fica afinado. Ou você fazer assim, ó, pam, pararam, pam, pam. Todo mundo pensa no pam. Isso já é arquetípico, está dentro de todo mundo essa última nota. Antes mesmo dela existir, alguém... Ou seja, acaba sendo uma linguagem também. Sim. Você não consegue dizer o que é. A gente pode pegar e usar a nossa linguagem humana em vários idiomas e dialetos para tentar descrever o que é isso, a música que ela me proporciona. Aí eu pego uma palavra, tenho N sinônimos, para tentar dizer uma coisa que eu ainda não consigo. Mas é interessante que você falou isso, né? Essa nota, ela está embutida dentro de cada ser humano. Então, eu estou entendendo pelo que o Marcos fala, até mesmo nesse conceito de superego, que todos nós estamos obedecendo, seguindo um arquétipo, obedecendo algumas regras que nem mesmo temos consciência. E
quando chegamos aí na terapia, temos aí essa música tocando, a gente seguindo esse ritmo, só que não temos consciência. Estamos interagindo com o mundo está respondendo e não temos consciência, né? Uhum. Então não é só de imagem que sofremos. Pode ser de imagem porque eu estou vendo o mundo, mas eu estou sofrendo arquetipicamente. Estou sofrendo porque eu estou obedecendo algo dentro de mim, ou como o pessoal da comportamental gosta das regras, que não tenho consciência dele. Mas sim, você tem razão. Mas o que é imagem, afinal? Por que imagem estimula? E por que a imagem estimula diferentemente? Porque, entende, a imagem ela tem uma carga, você traduz isso no cérebro. Você recebe a informação, isso para dizermos de cérebro, que é a maioria aí, na evolução atual, eu tenho visto muitos relatórios, muitas pesquisas. Agora tem a neuropsicologia. A neuropsicologia tenta... Só disso, que coisa chata. Porque é difícil, só porque é chato, só porque é difícil. Mas as pessoas já vão indicando pessoas para fazer tratamento com neuropsicologia, ou seja, é um psiquiatra neurológico, que tenta ser preciso na área do cérebro que está afetada. Por outro lado, uma outra pesquisa diz que não tem área específica no cérebro, ele funciona como um todo, como as abelhas. E o cérebro demora um tempo para decidir se ele vai para a esquerda ou para a direita por causa da votação. Os neurônios votam. É uma expressão, é uma maneira de explicar isso, eles votam. Se não chegar na unanimidade, o ser humano para, ele não vai fazer. Isso é compatível com aquilo que a gente vê. Que quando o nosso cliente vai dar o passo para sair, alguma coisa faz com que, não é que ele resista, Paty, mas alguma coisa faz com que ele pare. Porque ele não tem ainda uma atração suficiente, ele volta como uma experiência de votação, né, sugerindo a ideia do neurocientista. Se o cérebro entende que não tem as condições, ou se a psique entende que o inconsciente não tem as condições de ampliar a consciência para mudar o status do código ético-moral, ele não vai. Ele fica ali parado, e aí a gente explica isso. Por que o indivíduo não consegue ir adiante. Não tem condições pela sua explicação. Isso. E aí, se nós entendermos nessa linha, nós vamos perceber também que a peça atrativa não apareceu. Porque se a peça atrativa aparece, não tem como o indivíduo segurar, né? Um cliente que tem uma mãe senil e agressiva desde a infância dele, finalmente se apaixonou, com assim, a juventude dos seus 40 anos. Então ele perdeu esse tempo todo. Aí descobre que a namorada é alcoólatra. E eu falei para ele, você acha que com a mãe que você tem, você vai achar a princesa do verão. A rainha não vai, né? A rainha branca. A gente sabe, mas não fala pro cliente. Não, pessoal, não falei assim. Rasgaram assim, essas palavras. Olha, depende do cliente. Você deve falar. Depende do complemento. Exatamente. Se ele está resiliente para isso. Né, Gil? Eu falo para alguns clientes. Vai que vai. Você fica uma semana. Meu Deus, que a mãe que você tem, você ia ter uma namorada como? O cabelo tá diferente da outra vez. Essa é a Márcia. Mas sim, ele vai ter que lidar com a imagem que ele tem dele
É a imagem dele frente à mãe, não é a imagem da mãe frente a ele, é a imagem dele frente à mãe, é a mãe que define essa imagem na relação do espelho. Eu sou eu a partir desse reconhecimento todo triangulado, todo imerso. Eu sou eu aqui no todo. E aí, claro que essa peça que vai entrar na nossa vida, ela tem esse caráter atrativo. E aí, depois de toda essa explanação, né, a gente vê que o trickster tem um papel nisso tudo. Porque se nenhuma peça desse cenário entra à toa, ela a casuística, né, randômica, então o trickster também não é. E o que ele vai fazer, então? Então vamos ver um pouco as cenas. Né? O que ele vai fazer? Aí nós voltamos lá atrás, quando os seres humanos têm uma atitude frente à plantação. Como é que eles sabem que eles podem parar de plantar? Tecnicamente, não sabem. Tecnicamente, não sabem. Tem que ter uma emoção que exponha a cena para uma comemoração. Eu tenho que comemorar aquilo que eu estou fazendo. Veja, existe um sistema ordenador da vontade, roubado, né, dos instintos funcionais dos animais, roubado já, ou seja, evoluído, que faz com que agora eu tenha uma dedicação a um projeto que, se eu não tenho razão suficiente para dizer acaba aqui. Eu não tenho essa razão ainda. Eu sou alguém tomado arquetipicamente. Mas tem que ter uma hora que alguma coisa faz com que eu diga, ficou bom. Né? Entende? E quando isso acontece, eu entro num êxtase. Uma qualificação da cena externa que me torna, então, recompensado pelo que eu fiz. E esse êxtase, então, tem uma manifestação própria. Eu também volto, né, para os animais, e aí eu urro, aí eu grito, aí eu comemoro. Rave na manhã do dia seguinte. Todo mundo chapado e todo mundo fazendo gritos, comemorando alguma coisa que eu não defino. Ah, estou feliz e pronto. Não é estou feliz e pronto. Estou reagindo a uma conclusão de carga afetiva, movida por um complexo, movida por um arquétipo. É ele quem diz, pronto. Sim. É velório oh, caramba. Velório do teatrólogo, Zé Celso. Velório do Zé Celso, o trickster faz a festa. Um surubão. Um surubão, todo mundo pelado, pegando todo mundo. Literalmente. Tava lindo. Super saudável. Não vi ninguém pegando, mas estava tudo desfilando. Todos os não, mas belíssimos passeando pra gente. Não, mas até o fim, né? Então, mas até o fim. Quando isso? É verdade isso aí? É verdade. Não, eu estava lá. É que eu fui embora antes do fim. Ele estava lá desfilando. O fim aqui. Mas a votação neural. O Chico te chamou. A votação neural fala assim: eu pego aquilo ou não pego? Né? Então, não. Vou voltar. Como é que eu modulo para alcançar? Né? Mesmo que seja uma ilusão, talvez eu não precise tomar aquele suco lá. Mesmo que não. Porque como é que eu modulo? Como é que a gente muda a votação? Como é que convence o Congresso? Essa linha você não muda nada. Não muda nada.
O convencimento já é uma idealização que você já tem familiar. Convencer o outro a voltar diferente. O que você pode fazer é entender que não é pra você comer. Não, mas o dilema é esse. O dilema é esse. Pode ser que eu não precise comer, e talvez eu nem queira comer tudo para comer, não vou comer também. Então, eu coloco em mim que eu vou pegar. Mas não vou. Então, tem a eleição neural aqui, disse que não. Isso para qualquer outra coisa, imagina. Então, vou trocar o carro. Então, fica assim, não vence. Porra, existe uma frustração. Eu estou falando como é que eu modulo isso. Afinal, parece que dá uma certa satisfação. Já até sendo essa porra vai parar, mas de qualquer maneira tem a frustração de não ter alcançado, seja lá o que for. Sim, de qualquer maneira tem. Mas eu quero saber como é que é o trickster que tá. Mas eu estou seguindo uma rota, né? Na minha rota, o que o trickster faz? Ele recupera o estado bestial. Ele recupera. Uma finalidade. Com uma finalidade. Então, o que você sugere é, se tudo é arquetípico, absolutamente tudo, sempre, e desses arquétipos se derivam todos os possíveis complexos que nos afetam, nos fazem. Essa, você nomeou de frustração, né? Essa frustração, o termo balizador que vai nos levar a um outro possível movimento. Então, esse movimento bestial, ele é um componente para que eu chegue um pouco perto do que esse arquétipo, para eu ganhar alguma mínima consciência ali do isso. Ele recupera. É como se você desse para o cachorro um biscoitinho se ele der uma cambalhota. Então você tem que dar o biscoitinho. Ele volta para o estado de dependência alimentar. Ele não tem uma noção racional, claro que não, de que o pulo dele foi conduzido. Ele tem uma ideia de que, pulando, ele constrói uma nova atividade mediante um pagamento. Elefantes, leões, seres humanos, né, eles constroem. E aí vem o Skinner e diz: eu vou dominar isso, nem ferrando. Tem gente que segue. Oi? Tem gente que segue, né? Mas não entende que quem está comandando é o instinto do rato, né? Porque eu fico ali olhando, perdendo meu tempo olhando um rato. Mas, tecnicamente, ele apresenta um primórdio de compreensão das condutas. Veja uma situação clássica, né? Aí entra, né, Paulinha, a ideia do trickster. Então, vamos supor que você seja uma pessoa casada, por exemplo, e de repente se apaixona por alguém. Eu estou rindo aqui porque algumas pessoas presentes têm uma cena dessa. Clóvis, agora você me complicou aqui. Pessoal, velório amanhã é das 9 às 12. Todo gravado. No cemitério de Carapicuíba. Mas, Marcos, sepultamento em seguida, né? Esse exemplo do Clóvis teve uma inflação. O trickster está conduzindo essa inflação? Exato! Porque na divisão do cérebro, eu não vou conseguir dizer não. O trickster não deixa. Ele já falou comigo, eu sei muito bem. Mas o que eu estava perguntando mas o que você gostaria de dizer era ou não? Tá bom, entendo. Não consigo dizer não. Não consegue. E isso se repete. Mas o que você quer alcançar é um talvez.
né? Não é nenhum sim. Né? Então, eu vejo, eu só não quero dizer não. Então, é isso que eu quero. Quando é que eu consigo mudar a eleição do cérebro para chegar mais perto daquilo que eu almejo? É aí que a gente se disponibilizando por uma traição. Porque não esqueçam que é isso que o trickster faz você tomar uma atitude que você não sabe de onde veio. O ato falho, ou uma situação projetiva. Você projeta algo numa especulação, mas o desejo de fazer aquilo já começa a se instalar. Temos que entender que o trickster traz o aspecto bestial do ser humano. E o aspecto bestial, ele comemora, ele é a alegria do cachorro que come biscoito. Mediante a consecução de um sistema exigente anterior. Tipo a saidinha do Dia dos Pais da prisão, do trickster. Aí sai e fala, agora eu vou fazer tudo. Isso. Eu estou lembrando muito Mas o trickster, na verdade, está na mão de quem assina. Porque quem instala o caos é aquele que quer reprimir o caos. Isso. Então, quanto maior a identificação com a persona, maior vai ser o trickster. Exatamente. Maior vai ser o trickster. Então, quem quer... É bem legal isso. Porque... Persona é quem mesmo? Oi? Quem que é persona? Só pra... Persona é Vinícius, por exemplo, Carvalho Moura é persona. Ele não existe. Ele existe numa imagem de espelho que você emite. Então, quem existe? Existe toda uma estrutura que nós vamos chamar de psique, toda uma estrutura que funciona. Só vamos descobrir um pouco mais dessa estrutura quando a consciência se ampliar. Mas esse trickster que você está falando também é uma estratégia, Marcos. Se eu falar assim, ó, se a gente alcançar tal número, toma duzentão aqui. Aí o cachorro balança o rabo. Sim, sim. Mas se o cachorro, no instinto dele, te morder, então ele quebra a rota surpreendentemente. Odeio sindicalista, Marcos. Vamos parar de conversar sobre isso. Não, o problema... Você está fazendo pensar no Exu, Marcos. Porque claro que... Ele vai bestializar, mas ele vai empoderar para que a pessoa ponha para fora a sua bestialidade. Isso, aí é que... Está entendendo? A sutileza da... Não é tão sutil. E aí você vê, eu não sou mesmo, só mudou o nome. Eu não sou excedor. Colocar minhas barbas de molho. Isso, aí você fica ruborizado, aí você fica envergonhado. E no caso que é muito comum, assim, um casal, que nem você falou, aí a pessoa descobre, sei lá, um câncer, mas não é um câncer que vai matar, mas sabe assim, entra numa situação limite, e aí a pessoa acaba fazendo isso. É uma ação do trickster. Também é, né? Porque ele é esse aspecto... Porque ele começa com as festas pagãs mesmo. Então, eu insisto, as primeiras festas pagãs não tinham uma narrativa de porquê. Com o tempo, ela vai tendo. Estamos comemorando a colheita. Mas veja, estamos comemorando a colheita, eu poderia dizer a minha parte em dinheiro, por exemplo. Mas o ser humano lá não fazia isso. Ele era tomado uma recuperação. Veja, eu pulei e ganhei um presente. Agora eu posso ser cachorro de novo por um tempo. Agora eu posso ser bestial de novo por um tempo. Até que a psique, de novo, remodela a função do instinto. E eu volto, então, a lavorar. Ou até que a pessoa ganhe consciência de que aquilo é fruto do trabalho dela e não uma... Não, até hoje não. Não, até hoje não. Marcos, mas nem no ponto que a gente discute aqui, que é essa questão que a gente fala de ser analista porque eu encontrei uma perspectiva. Não, sim, mas veja, o mundo não faz isso. Não.
O mundo não faz isso. Você vê que... Em geral, não. Eu estou dizendo mais especificamente assim, que a saída desse sistema com lei ganha recompensa está quando eu amplia a consciência. Encontro um valor e tenho a consciência de que produzo algo. Isso. Mas não é só... um milionário tem consciência que ele produz algo. Mas não dessa forma como a gente... Exatamente. Eu acho que ele... Sim, pode até ter, mas há uma diferença entre saber e ter consciência. É isso. Não, ele sabe que ele produz. Sim. O Vinícius está aqui presente, né? E o Vinícius, então, tem a empresa dele, né, que é o equivalente dele da cambalhota. Aí ele dá cambalhota, né? Mas essa cambalhota que é voltar para o bestial. Não, a cambalhota é você trabalhando, é você fazendo o que você tem que fazer. Essa é a cambalhota. Tá bom, mas quando você fala assim, agora eu posso ser cachorro por mais um tempo, que é a parte bestial, ela é tão confortável, não é? Você volta para um estado conhecido. Então, mas veja... Não sei se ela é só confortável, mas a alegria, para mim, o bestial, se ele está perto do arquétipo, ele é bem mais do que bestial. Ele é... O que eu estou entendendo tem um vivo. Sentido ali, tem uma vida ali. Isso, ele é vivo. Então, eu preciso... Se o sistema me faz voltar, o trickster não tem a menor ideia do que isso chama, do que isso significa, mas eu estou entendendo que é um sistema que nos faz voltar para acessar essa vida instintiva. Isso. Com consciência. E aí Gil, a gente pode dar esse nome de Gil. Trickster. É o próprio louco, né, professora? É o início da jornada, né? O louco. É o louco. É ainda criança, né? Encantado com o mundo, sem medo de cair no abismo, não tem ainda a consequência do que vai ser, né? A criança, quando ela faz 2 anos, ela já está inserida no contexto, já perdeu. Mas eu digo na essência do início, da alegria de pegar um negócio que não sabe o que é, mas encantamento, né? Ela é instintiva ali, ela é movida pelas emoções. Nada está certo, nada está errado. A recompensa já entra ela já é carregada de... Isso. Já está no sistema, né? Já está no sistema. É algo antes, mais essencial que você está falando. Isso. Que, na verdade, né, vai contrastar, vai confrontar a gratificação. Porque eu vou ter medo agora, vai contrastar, vai confrontar a gratificação. Se eu não confrontar, o trickster vai fazer isso, ele confronta a gratificação. Eu faço uma coisa que nem eu suspeitava. É o Arlequim, o bobo da corte, né? É o palhaço, sim. É um grande complexo do brasileiro, inclusive, que passa a perna, que... O trickster quebra as regras. Transgride. Então eu dei lá 200. A pessoa fala, legal, volta a ser cachorro e fico lá mais um mês esperando o próxima meta. Isso. Então, voltar, é o que eu estou dizendo, que é um espaço, um lugar confortável. O trickster é o que confronta. Porra, só 200? Por que eu não mereço mais? Ele nem chega a pensar, o trickster faz. Tá tudo bem. Ele vai te assalta na esquina. Ele diz, Vini, eu também não tenho controle sobre ele. Não. Vini, seu desgraçado, passa a carteira. Eu tô com 2 amigos aqui, sequestro você, fica me dando 200 pau toda hora, vai se ferrar, enche você de tapa. Qual a relação desse trickster com a libido? Total? Ele nutre a libido, ele que... Sei lá, é outro nome para a libido que a gente está dando? Não. Ou ele nutre? Não é que ele nutre. Ele é a libido que não está socializada. Ele é. Ele é o trickster. Ele é o que apronta. É a libido que não está socializada. É o id. Pronto. Ele vem do id, claro. Por isso que as pessoas vão dizer, né, que o id... É o raw libido raw. É por isso que as pessoas vão dizer que o id é só prazer. Não é só prazer. Você não comete um adultério por prazer. Você é gratificado, mas não o faz por prazer. Você faz por força do trickster.
Eu faço essa distinção do id e do self. Isso. O trickster é o id, não o self. Não, o self não. O self é o id e o superego. O self ele é os dois. Totalidade da personalidade. É a totalidade da personalidade. Marcos, mas aí então tá. O adultério é a representação do biscoitinho do cachorro. Mas não, o adultério é o cachorro morder seu pé. Não, mas você não falou agora, o que você acabou de dizer? Não, veja, não, veja, ó. Eu faço a lavoura. Eu sou obrigado, arquetipicamente, a fazer a lavoura, não decidi. Eu tenho aqui, que legal, eu vou plantar. Não, nem ferrando. Agora eu tenho uma disposição humana para lavourar. Não tenho como escapar disso. Qual é o meu prêmio, afinal? A comida. Então eu olho e falo, ou o dinheiro nos tempos modernos. Mas eu tenho uma rota. Trabalhar, ganhar, trabalhar, ganhar. E uma rota que, no campo erótico, significa que eu tenho um comportamento dentro do sistema condizente, na mesma linha. Quando, então, um autônomo não tem trabalho e não ganha dinheiro, ele fica irritado, fica nervoso. Sim. Fica incomodado. Por quê? Porque o sistema não está funcionando... Não é que o sistema, ele está esperando uma decisão. E essa decisão, ela é antecipada pelo trickster. Como o meu cliente que está lá esperando, começa a namorar com uma moça exuberante, mas ela é alcoólatra. Mas ela é alcoólatra. O pacote não veio. Por causa da mãe, a mãe que você tem. E aí ele olha e fala, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou desmanchar. Falo, tenta, Tenta, porque isso é o trickster. Você achou que ela era bonita, mas ela é alcoólatra. Marcos, quando a gente faz associação desse trickster, seja com o Exu, seja com o povo da corte, né? O povo da corte é a voz do rei, o Exu é a voz de Deus. De alguma forma, esse trickster está fazendo uma expressão do self que é necessária arquetipicamente? E essa é a consciência. Então, quando a gente vê que um cliente está sendo movido pelo trickster, eu digo para ele, presta atenção nos detalhes. Porque não dá para você ser influenciado pelo trickster sem culpa, não dá. Existe, tipo, em comum, às vezes, você uma ressaca moral. Vamos supor, você vai pro teatro, pro velório do Zé Celso, e no dia seguinte, uma parte dessas pessoas não tá com uma ressaca moral, outras não. Isso, né? Quando volta pro social, aí, o que eu fiz ontem? Não é social. Exato. Não é algo do campo social, né? Mas tem um outro ponto que é de trazer o entusiasmo, né? Os rituais pagãos, eles traziam esse Deus para dentro de mim. Sim. O ritual de Eleusis tinha, inclusive, a penetração de Baco no iniciado, que era trazer Deus para dentro. Né? Isso, gente. Era penetrado por Deus, entusiasmo é isso, trazer para dentro. Internalizar Deus. E tinha mesmo um ritual de penetrações, como no Zé Celso. O Baco é isso, né? Avô, deu calor? Imagina, chega. Olha, quem viu foi a Paty. Eu estou com calores eternos. Então, eu tenho a ver com o assunto. Qualquer assunto que dá calor. Qualquer assunto dá calor. Qualquer assunto que dá calor. É o trickster que traz esse alívio da sexualidade, não é, professor? De também. Se liberar lá. Não, ela é um... Não, ela é um dos pontos. Ela é um dos pontos, sim. Mas para a espécie humana, não. Para a espécie humana, o trickster vai mudar todo o seu conceito de compromisso. Você faz algo, algumas pessoas fazem, extrapolei, como dizia. É o que desingessa, né? Mas às vezes mata, porque o trickster é uma instância que não permite. É o Coringa. É o Coringa,
do Batman ao É o próprio. Coringa. E teve os traumas, Isso. e reverencia, né? Esse ponto mata, mas se tiver um equilíbrio, se for só no velório do Zé Celso, tá tudo bem, né? Tá zoando. Porque a pessoa vai querer. Não. A pessoa vai querer compor a vida dela com daquilo. Isso. Ela pode estar tomada pelo instinto, né? E aí ela vai ver que não é produtivo. Alguma coisa ela fica naquele envolvimento. É desgastante, não é energizante, né? É desgastante. Perda, não é uma troca. Agora, e aqui com uma vocês falam sobre a culpa, né? É preciso chegar a uma culpa associada a isso. Mas a culpa, ela é do ego, né? Ela vem pro... Assim, tá. Não, ela é do sistema. O Vini está dizendo aqui que ele quer fazer algo, mas a culpa não deixa. Ele vai ser culpado de fazer esse algo. Ele já é culpado, por isso que ele recua antes de fazer. Mas isso não é um ego que autorregula essa libido. Porque agora o Trixter ferrou com a minha cabeça, que eu tinha libido lá bonitinha, o ego e a função transcendente, agora entrou isso aí, né? Mas... né? O ego ele só vai, ele faz o registro, faz a leitura. Ele é um complexo. Dessa culpa, mas ela vem, ela emerge do inconsciente. Ela emerge do inconsciente. Sim, ela emerge do consciente. O ego, ele olha, fala, putz, tem uma culpa. Então, ele olha e faz recuar. A libido faz qualquer exemplo que demos aqui do carro, não comprar o carro. Então, agora, por que ela está associada ao Trixter de alguma maneira? Não, o Trixter, o Vinícius vem para essa reunião, né, pelo Trixter. É o ato falho, ele veio pelo Trixter. Marcos, então tudo aquilo que eu coloco, que, por exemplo, eu estou descrevendo uma coisa que eu coloco, mas esse é o Trixter. Por exemplo... Não, o Trixter é ação mesmo, ele é ação. Esse mais ainda é o superego. Estou falando na questão da moça, do seu cliente aí, que a moça é bonita, mas é alcoólatra. Mas ela é alcoólatra. Tá. Então não é nesse sentido, daquilo... É porque eu tô... Nesse exemplo aí eu fiquei confusa, porque eu entendo o Trixter exatamente como um ato falho, mas nesse exemplo que você deu... O ato falho é um dos sintomas dele, mas o maior sintoma deles é uma ação que antes era proibida. Ele força, ele é a própria degeneração da ação anterior. Ele degenera, ele destroça em alguns casos. Especificamente nesse exemplo do seu cliente que você disse. Vamos tentar assim, ó, a moça é bonita. Eu não quero de jeito nenhum ter um relacionamento com um alcoólico. E esse alcoólico vem bem bonito, embrulhado para presente, gostosão, eu vou abraçar, desembrulhar só depois que eu já estou apaixonada, que eu percebo que é alcoólico. Um pouco mais fundo, só um pouco mais fundo, Chile. É a ilusão dele, né? Ele está olhando o sintoma. Porque para que você, então, transponha o limite do Trixter e integre uma nova ação, você vai precisar entender que aquilo que está te impedindo de ver o outro é o seu compromisso. Não, é o seu compromisso com o modelo de superego. Você não pode fazer. Você não pode fazer. É justamente a parte da vida que traz a mulher bonita, que eu não vejo que ela tem um alcoolismo lá. Não é o alcoolismo que eu vejo, é o papel de presente, né? Antes de abrir o embrulho. Quer dizer, eu sou forçada a lidar com isso, porque primeiro eu vi o pacote. E depois, então, ele vai distorcer, remontando aquilo que ele vê. Aí ela passa a ser saudável. Essa parte eu entendi bem. Entende? Do remontar eu entendi bem. A primeira parte é que eu tinha nesse cenário, nesse exemplo que você deu, eu não tinha a visão do Trixter aí. Então, se o Trixter
ele transgride, se ele tem né, essa finalidade, a culpa que você corta na culpa aí, ela regula ou ela pondera, não estou achando a palavra, para que isso não seja mortal. Então é como se ela autorregulasse para um limite, tipo no velório, para que a suruba não vire sei lá, a surubona vai virar o quê? Aí vem a culpa, aí o Elton vai embora, ele sente culpa, fala, opa, aqui já não dá mais conta. Sei lá se é culpa, mas entendeu? Teve um trickster que fez romper um modelo e tem uma culpa moderando tudo isso, que faz algumas pessoas recuarem. Por isso que eu falei do ego, porque o ego faz esse movimento. Sim. Ele recua. O ego comporta o debate. Ele assiste o debate. Ele assiste a culpa. Ele sente a atração, né, do instinto, ele sente a atração, mas na discussão, né, do alcoolismo da moça, existe então uma resistência. É uma resistência em si, Paty? Não. É um contexto. É um contexto em que lentamente ele vai sendo convidado a uma nova função. Para largar a lavoura e entrar na domesticação, eu tive que ser traidor do sistema anterior. Eu tive que ser Caim. Mas existe um arquétipo oposto, igual, na mesma linha? Dinâmico não, que regula, não é. Depois do trickster, o superego fica acrescido e aquilo que antes era proibido, agora se torna liberado. Então, o rapaz se apaixonar pela moça, ele se apaixona. Ao se apaixonar, ou o rapaz por essa moça, ou a pessoa casada, não importa. Não importa. Esse apaixonamento é a energia da libido, que ele mencionou que é inflacionária, e é a energia do Trix. E eu vou me apaixonar justo por aquela pessoa que tem aquele ponto que eu tenho que elaborar na minha visão de mundo. Então, tá, agora entendi bem. Então, por exemplo, essas crianças pansexuais, ultrasexuais que nascem dentro de uma família evangélica é o trickster também. É o trickster. Já que a criança, a resposta é a pergunta dos pais, né? Tem que ganhar isso no superego. Então ele deixa você numa condição. Você quer ter o filho ou você quer matá-lo? Você decide. Você ajusta pela emoção. Mas, pessoal, nós sabemos, a Paty colocou bem, que o filho não é um ser encarnado só. Ele é um veículo do novo. Resposta da angústia dos pais. Então, se a gente olha, é uma crise ético-moral para os pais. O que eu vou fazer, né, com a minha filha que casou com um homem já casado com outro homem? Essa história é real. A minha cliente fala, eu não consigo entender isso. Eu falo, depende, o que você está vendo? Se você está olhando o ato sexual, é uma coisa interessante. Porque a filha da minha cliente casou com um bissexual que já era casado com um homem. Ela falou isso também. Bigamia, gente. O problema é só bigamia, não é? Então, ela falou. É o trickster, né? Isso, é o trickster. Ele faz uma coisa impensável. Mas as partes envolvidas não têm como frear. Mas paga um preço. Paga um preço. O preço da novidade, né? O preço da renovação do sistema. Não, Mas pressupõe sacrifício. É um prazer, do sistema, né? Ser pioneiro em algo. Isso. Então, seria um prêmio. E aí, num primeiro momento, a ideia não é essa. Mas é o sacrifício. É fazer Esse você... é o sacrifício de abrir espaço para novas gerações terem espaços diferentes. Sim, mas todos os precursores ou morreram, Romeu e Julieta,
que é a ideia do Shakespeare sempre, né? Ele coloca isso sistematicamente. Mas a pessoa sofre para um cacete na terapia. Para um cacete. Que ela... Mas quem não sofre não tem Depende, né? Não, eu digo, os transgressores que carregam essa responsabilidade de um modelo novo, mais escancarado, eles, de fato, é uma responsabilidade e embutida isso um sofrimento proporcional. Mas aquele que não transgride também sofre de permanecer no mesmo lugar. Mas come o biscoito. Tudo bem. É o bife lá do Matrix, né? A indústria farmacêutica. Eu quero voltar pro meu biscoito da farmácia. Não mexe em nada, que tá tudo bom aqui. Todo mundo aqui sofre, não tem outro jeito. O alienado tem um jogo de futebol lá, Copa, grita, dá umas extravagatórias que não sofrem, mas também enche a cara para anestesiar. O sofrimento é claro. Não é. Já visto uma farmácia em cada esquina. Não acredito nada. Isso tem que sair, tá uma bosta. Porque o que a gente quer se você está lutando para avançar, é o Trix que vai Isso. Você tem uma situação qualquer uma delas, você fica buscando a modificação do cenário. É ele que vem, é essa traição. Isso, exato. E você vive esse movimento de não vou, enche o saco, vai pra terapia, toma uma porrada por ano, você faz as piadinhas, você me põe na roda. Eu tô sempre me fudendo. Mas, veja, eu tô esperando a porra do Trix. Essa ação que pumba, que modifica o sistema. Não é? Você mudou. Então, o que a gente quer é o Trix. Mesmo que ele venha numa traição, você fala, porra, que coisinha boa pra comer. Vou lá e pumba. Aí me fodo. Mas, veja, mudou tudo. Né? Então, era o que eu queria, não era da forma... Uma vez o fiscal foi lá, a gente teve um embate dos demônios, aí ele levou um apartamento. Ele falou assim, aí ele ficou meu amigo, né? Ele falou assim, então eu tô aqui só pra te ajudar. Eu falei, porra, não tem que ser filho da puta. Mas não é que... Então, mas é uma boa cena. Mas não é assim. Mas eu vou falar pra você, muda mesmo. Muda. Então, quer dizer, a gente tá esperando por essa ação. Marcos, no caso desse exemplo, então, de um apaixonamento extraconjugal, que há uma ação do Trickster, é inflacionária. Aí tem duas vertentes. Ou isso volta para o casamento e eu tenho que reavaliar o sistema, né? Ou a relação não sustenta e se rompe e e pode ser até que a pessoa nem fique com essa outra, mas pode ficar também. Mas aí é uma outra dinâmica, é o quanto o papel de o Animus vai estar tensionando mais para esse lado do que para o lado da relação. Mas então, assim, essa questão toda, ela fica mais evidente aí a ação do Trickster quando isso retorna para a relação e a relação tem que ser revisada a partir desse evento. É para isso que existe, ele funciona, né? Porque um caminho ou para outro, independente dos dois caminhos. Porque eu vou discutir agora qual é o papel desse terceiro elemento que invade um sistema que estava tranquilo. Aparentemente, que estava estável, aparentemente não tranquilo, estável, né? Tinha uma dinâmica e uma rotina. Então, algo chacoalha essa rotina e faz você reavaliar esse sistema. Isso, pontos de Madison. E pelo que o Marcos está dizendo, é como se esse próprio sistema estável estivesse pedindo esse Não é como. É por isso que o Marcos fala que tem que agradecer a amante, com certeza. Que, né, o marido tem que dar graças a Eu vou falar uma coisa. Exato. É o que eu falei para minha cliente. No passado, 80% dos casamentos se sustentaram porque tinha um amante lá, animando esse homem, porque senão não tinha. É um pouco mais complicado por conta disso que eu estou dizendo. Não, se vocês estão entendendo, sem o Trickster não tem transgressão. Mas, tipo assim, vamos supor que a pessoa está lá repetindo, né, na mesma neurose, repetindo a mesma cena, resistindo à paixão, né? Vou para aquele encontro, aí na última hora eu não vou. Isso. Não vou.
Na minha opinião, pelo menos no meu processo, toda vez que eu não vou, eu tenho uma oportunidade de elaborar algo em relação a algo que eu não estou vendo a cena, estou vendo um complexo antigo. Mas aí eu não trickster. Não, até que é o trickster. É o trickster contrário. Não, o trickster de não ir. Porque o que ela tá falando, não teve uma ação. Não teve, vou falar de libido, que eu acho que é mais fácil pra mim. A sua libido não, teve. Teve porque você ficou excitada. E aí você foi atraída até tipo, o sistema, ponto. Então não precisa materializar aquilo, mas ele opera fomentando. Mas qualquer interesse funciona assim, porque não precisa ver o ato em si da traição, mas o apaixonamento, o interesse ou sentir tesão por alguém já faz esse movimento todo. Só o fato da pessoa se interessar por algo fora, mesmo que ela nunca execute, já está fazendo todo o barulho lá dentro dela. Já. É porque eu estou com uma cliente exatamente nesse ponto. Já. Mas o barulho ainda tá silencioso. Isso. Não, mas faz a pessoa. Sim. Faz a pessoa. É assim, ela se interessa por um rapaz e aí ela volta para a relação e agora ela está discutindo a relação. Ela está argumentando, ela está falando das projeções, das frustrações e tudo. Mas ela só volta para olhar para como ela vê a relação dela a partir de ter visto o trickster ter sido convocada pelo trickster. Na hora que ela sair e for, talvez ela tenha um outro debate. Mas ela pode nunca ir. Pode nunca ir. Só esse efeito já fez o movimento necessário. O trickster já cutucou e ela E como perceber se ela nunca foi? Porque ela ainda está com um superego que não deixa ela sair, ou ela não precisa porque já teve o efeito? Eu acho que não precisa. Eu acho que se precisar, ela vai. Eu acho que se o ato é necessário, ele acontece, porque nós não decidimos isso. Nós somos tomados pelo sistema. É uma força. É o que eu tento explicar para os meus clientes que têm um cônjuge que fez uma traição. Eu falo assim, mas ele fez de propósito? Não, ele foi engolido, aconteceu. Mas é que a gente entra numa seara daí que a própria dinâmica ali vai decidir se ela tem que perdoar ou não, entende? Porque às vezes a pessoa não tem que perdoar, isso é parte do trickster dela. Sai fora do É o que eu digo, quem vai definir se acontece ou não a reconciliação do casal é a própria relação. É a relação que vai sustentar a dinâmica ou não. Se a relação não sustenta a dinâmica, ela acaba. Agora, se existe uma dinâmica de transformação sustentada pela relação, aí a pessoa volta. Ela mostra que eu falei para você, eu tive essa experiência por 2 anos tratando um casal que teve essa dinâmica. Não, eu tenho um caso assim. 2 anos e a relação sustentou até o fim da solução. Eles estão casados também. Mas foram 2 anos de uma dinâmica em potencial, onde a relação pedia que eles vissem ela de outro jeito. Mas teve um amadurecimento a partir disso. Absolutamente. Eu acompanho uma que o namorado é não mono e ela é mono. Então é uma relação bem difícil, né? E agora está se solucionando também, depois de 3 anos. E uma coisa que eu percebi nessa dinâmica é aquele sentimento lá dentro que as pessoas falam assim: ah, mas eu gosto dele, por isso estou lutando. Eu gosto dela e por isso estou lutando. E isso, para mim, é o que mantém o sistema em debate. Porque aí eu não sei, o Marcos pode falar melhor do que eu. Eu entendo que esse afeto, ou suposto afeto, é o que dá a sustentação para que o dilema aconteça, porque eles precisam se transformar. Precisam sair do modelo infantil e acessar o modelo do casamento, ou o modelo anterior e o novo. E essa transformação, ela é startada pelo trickster. Porque, na verdade, a traição ela não está nesse momento presente, mas eu traio meu marido quando eu me... Por exemplo, houve uma sensação de que meu pai me traiu, de que minha mãe me traiu, eu volto nessa sensação para resolver aqui e, de fato, deixar o pai e a mãe para trás e ter uma relação madura com esse homem ou com essa mulher. E a traição do cônjuge, um amante, me conta onde é que eu tô para mim, né? Onde é que eu estava quando meu marido arrumou outra?
Na criança, na mãe dele, em que lugar? Porque na mulher dele eu não estava, né? Então, me conta um pouco de... Não estava mesmo. Sim, se eu estivesse na mulher, ele não tinha precisado de outra mulher. Então, não é interessante, Xiri, porque se você está entendendo, a criança quando nasce tem a matriz. Ela vai precisar buscar a referência para remodelar a si mesma no espelho. Enquanto eu sou filho da minha mãe, a matriz implica que eu vou me interessar por alguém como a minha mãe. E eu vou querer ser um meu pai. Porque essa é a minha matriz, até que eu percebo que esse sistema começa a perder libido, porque tem que perder. Não é que sou eu quem adjudica, né? Que diz, isso está ruim, até falo. Mas o que está acontecendo é que a libido começa a sair. E aí eu terminei de plantar a minha plantação e estou ali cansado. Eu preciso de uma nova ferramenta, eu preciso do arado. Então o que eu vou trair é a minha ideia de mim dentro de um sistema todo em que eu estou inserido. E aí eu preciso de um elemento externo remodelando a imagem, né, do que eu preciso. Esse é o adultério. Eu não estou traindo alguém, mas todo o sistema anterior. Ele é contínuo. Essa transgressão ela é perene. Por exemplo, o exemplo da menina da maquiagem. Sim. Não consigo parar de ter vontade de brincar com a maquiagem. Então, está instalado isso que nós estamos chamando de trickster aqui. Ou seja, a transgressão, a culpa já está, porque eu já sou isso. Eu sou essa vontade que eu não consigo deixar de ter. Isso. E a mãe autoriza. E aí o cara que vai trair, que se apaixona, ele já é isso em andamento. Já. Quando você se depara com você, toma um susto. Que escândalo! Aí eu dou o nome disso de trickster. Olha só que coisa. É mais ou menos isso. Mas é uma dinâmica. Então, dá para dizer que, se vocês entenderam o que são arquétipos, não são seres. O Jung coloca isso com esse nome, mas ele diz que é todo o movimento. Uma energia, né? Toda a disposição, toda a funcionalidade embutida. Agora, Marcos, qual é a... assim, entendendo que uma pequena parcela da população faz terapia e trabalha na elaboração da consequência desse trickster, né? Uhum. Porque aqui a gente está falando dos nossos clientes, né? Sim. Que vão lá, que entendem o fenômeno e entendem que ele tem um propósito e o que eu vou fazer com isso, né? Sim. Volto para o meu casamento, não volto. Sim. Na massa, né? Como isso se dá? E minha pergunta é, como isso se dá no sistema sem a consciência? Porque na massa o adultério acontece a rodo. Se dá com o preço que se paga. A massa pode ser tipo Toma aqui uns R$50, a mulher que lhe satisfaz. Então, minha pergunta eu sempre faço essa pergunta. Eu cheguei à conclusão de que a massa não existe. Que ela é uma função do nosso imaginário para gerar atrito. Não, é só tentar personificar, assim, quando isso não é elaborado. Acontece? Quando não é conscientizado. Que é muito mais frequente do que, né? Assim, poucas pessoas tomam consciência do fenômeno do adultério. Vamos pegar esse exemplo, né? E hoje, né, na moralidade, isso é errado. Então, vira claro. O caos todo. Mas acontece tanto que a mídia transforma em música para dar uma acentuada lá. Né? Eu entendo, mas minha pergunta é técnica no sentido se o trickster, ele tem esse papel para tudo, para massa, para, né, e para vai ser tipo com a formiguinha, com a abelha operária, então vai causando esse caos colateral na massa, e aí uma parte das pessoas vão pensar e vão estar trabalhando numa outra seara. Eu não entendi essa pergunta até agora. Não, porque a gente está falando elaborando. Tô lógico, né? Mas eu entendi a pergunta. Posso colocar uma coisa? É que eu entendo que esse papel na massa
tem um componente do inconsciente coletivo. Sim. E que tem um propósito. Então, e eu acho que esse propósito é exatamente as pessoas reverem algo da ordem daquele. Eu vou dar um exemplo, né? Nós hoje estamos vivendo um momento da questão, que a questão de como a pessoa se apresenta no mundo, enfim, em relação à sexualidade, em relação às definições todas, enfim. Eu não sei nem como colocar isso de tão confuso que está. Mas no passado era cartesiano, homem, mulher e pronto. E quem foge disso estava fora de um contexto. E agora a gente vem com um movimento de que tudo é viável, todos os tipos e todas as formas. Mas vem de uma forma caótica, onde você percebe que... Eu vou tentar exemplificar para ficar mais fácil. Hoje os adolescentes, principalmente, estão vivendo experiências diversas porque é comum e é moda fazer isso. Não porque, de fato... Não é porque é comum, é porque é moda. Não, peraí. Eu estou colocando a minha percepção no sentido assim, de que há um tempo atrás não se tinha essa abertura, esse espaço. E hoje tudo pode. Então, todo mundo quer viver experiências de diversas formas. Mesmo que eu não tenha uma tendência específica, eu vou experimentar. Nunca comi jiló, quero ver que gosto tem o jiló. Porque agora eu posso, está disponível, está viável, e não tem eu não tenho uma punição ou qualquer coisa em relação a isso. É isso, nesse sentido que eu estou colocando. O que eu quero dizer é um movimento do inconsciente coletivo, sim, que permeia toda uma geração, que permeia toda uma sociedade, e assim também a questão do adultério, que eu acho que está muito ligado com os protocolos de moralidade das religiões, está muito ligado com os protocolos de um ser dono do outro. Mas é isso que eu estou querendo separar. Nisso já tem consciência. Né? Tem as pessoas de terapia e tem os movimentos, né? Então, os movimentos que transgridem e já tem uma consciência aí. Minha pergunta é técnica no sentido do trickster, ele, para quando não tem a consciência sendo elaborada, como ele ensina? Como ele ensina por si só fenomenologicamente, né? Então, assim, um adultério que acontece e a pessoa simplesmente vai lá e, né, te trair. E aí você se separa de mim porque eu sou a grande filha da puta da história. E aí fica ferrada na família inteira, né? Uhum. Onde o trickster ensinou no sacrifício porque ele está sustentando o modelo anterior ainda, né? Se não teve a consciência de que a traição tinha um propósito, entende? Sim, sim. Então, pelo que a Alice conta agora, se isso é... Vários desses movimentos vão trazendo uma nova consciência do sistema. Essas crianças, elas já nascem. É a soma, né? Eu acho que corre-se o risco de você passar uma vida sem aprender porra nenhuma. Várias gerações, inclusive. Não é mesmo? Várias gerações, inclusive. Várias, claro. Mas várias gerações. Eu só estou dizendo para você que sem consciência... Não, eu entendo que a soma das não consciências com as consciências faz o nosso mundo ser o nosso mundo e ele precisa ser assim e ponto, né? Estamos aqui, beleza, estamos juntos. Eu costumo usar... E a soma, né, de um adultério que não foi compreendido com o que já foi super elaborado é o que se dá. Minha dúvida, não consigo nem me explicar direito porque é complexo, mas o trickster, ele vai fazer isso com essa finalidade mesmo, em que parte ganha consciência e parte não ganha. Parte não deixa ganha. o autorar. É bem um coringa, é ele mesmo. Não dá pra gente querer nas gerações. Isso, mas... Eu estava vendo, hoje eu estava antes de ir para cá lendo estudos experimentais, o Will falando que quando ele foi fazer eles estavam preparando o estudo, eles selecionaram as pessoas cultas e incultas, né? E ele percebeu que nas incultas é quase impossível estabelecer associação. Na primeira forma que eles começaram a estruturar. Então não vai ter mesmo. Não, vai... não, exatamente. E mais, depois ele escreve que o inculto se sente atraído pelo culto.
ele tenta formatar com mais complexidade. É isso que é incrível, porque ele já percebe ali a tentativa inconsciente de chegar na nova consciência. Ele fala que no alemão suíço tem muito dialeto, então quando ele usava palavras do dialeto, o pessoal não conseguia associar. Quando eram isoladas, os incultos tendiam a usar a palavra do alemão clássico. É exatamente isso. Então, o que nós enxergamos cada vez menos é uma incultura, né? As pessoas estão ficando cultas. E aí sim, o adultério ainda é um sistema da força da bestialidade. Como não há regras, como existe agregado, inclusive, a questão sexual, a violência física, o roubo, o abuso, a corrupção, tudo isso está ligado às instâncias mais bestiais. São instintos de poder, instintos sexuais. A ideia de matar o outro como inimigo. O mais fraco morre, diz a sociedade natural. A presa morre. Marcos, mas eu tenho uma visão de que essa questão do adultério, ela tende a levar a pessoa para um processo de individuação no seguinte sentido: no questionamento de que essa fidelidade não tem que ser imposta por um modelo, ela tem que ser um sentimento de uma equação fiel, de um balanço. Claro. Então, quando não existe isso, é quando você só está, por exemplo, cumprindo um protocolo ou seguindo uma regra social, Sim. É que a infidelidade se apresenta para mostrar que não tem fidelidade. Que não tem confiança, na verdade. Que o sistema está desregulado, que ele está desbalanceado. Porque eu entendo que se um casal está balanceado, a infidelidade não acontece. Esse trickster não ataca. Mas Li, aí a gente tem que enxergar, não tem um oposto do trickster, mas tem uma consequência depois da passagem do trickster, que é um outro, mas que reporta a uma outra estrutura que é a conúntio interna. Sem essa conúntio, porque o trickster não é que ele é sombrio, apesar de ser. Ele é sombrio porque traz uma energia não considerada, precedida por uma força instintiva. Um cliente tem um sonho que ele tem um rabo de lagarto enorme. Aí você fala, meu Deus. Você vê que tem uma besta dentro dele, reptiliana. Tem uma força incrível lá dentro. E eu não... regenera, né? Se regenera porque é de lagarto. Mas o mais importante é a força instintiva. Então é uma insinuação tricksteriana, né? Eu estou me aproximando. A favor da conúntio. E aí, porque nesse seu exemplo de que se não há infidelidade é porque está tudo bem, então... Que bom que agora tá tudo bem, porque em algum momento esse trickster precisa chegar. Não acredito que para todos os casamentos. Em algum lugar. Em alguma instância, né? Porque a conúntio ela não nasce pronta, né? Nasce. Ela nasce em perspectiva. Em si, sim, mas no desenvolvimento de individuação é um processo que só se dá pelo trickster, talvez. Sim. Marcos, o que eu entendo é que a conúntio é o oposto, ou é o outro lado do sistema de piano. Então, se eu sou a minha mãe e me caso com o meu pai, ao rever esse sistema, ao fazer todo esse processo de ganho de consciência, de individuação, aí eu entro na conúntio. Aí eu deixo de ser a repetição desse sistema de piano. Isso. E entro num sistema com uma nova, aí sim, com confiança, com e aí uma nova você pode fidelidade. ter um casamento e não ficar preocupado se vai ter fidelidade ou não. Absolutamente. Né? Aí você não fica mais eu vejo que é uma apegado extensão.
Não, uma absolutamente. transformação, é uma evolução do sistema, Sim, é uma nova perspectiva. Mas não que é uma coisa à parte. Porque você não tem como a gente desassociar completamente do ético. Mas veja bem, se Não sei. Completamente. Se de verdade eu consegui, cheguei lá, estou na adulta, saí da criança, deixei de ser filha da dona Zilde e do seu Aníbal, agora estou no meu processo meu. Eu tenho esse processo de confiança e por isso eu não vou precisar ser traída. Por quê? Porque eu não estou me traindo. Peraí, Paty. Porque eu não estou me traindo aqui dentro. Então, se eu não estou me traindo, se eu já não estou mais na reprodução do relacionamento da minha mãe com o meu pai, seja ele qual foi, eu não preciso mais dessa experiência de traição fora, porque dentro eu já estou íntegra. A Conunte já se fez. Então, o trickster, ele já está incorporado. Não é que ele precisa aparecer, ele já faz parte. Assim, ele vai dar sinais, mas ele não vai arregaçar com a minha vida, para eu poder vê-lo. Mas como você chegou até aí? Na terapia, No né? trickster. No trickster. Por isso que ele está Ele integrado já nesse aconteceu, ponto, né? você está partindo de um ponto em que a Conunte já se fez. Porque ele já está integrado, já passei por essa fase, então eu estou na minha integridade. Mas não, Um dia eu achei que eu estava com o trickster integrado. Somou um todo. Você ficou atento, Só né? a dica. Quase quebrado. Fica de boa, é assim mesmo. Isso pode ter sido uma ação bacana que eu acertei na vida. Mas se eu acertei na vida, eu nem falo, mas se eu falar que eu estou emocionado, vai me fuder. Deixa eu abrir meu Xandão em paz. Agora, quando a gente faz uma merda, fala assim, puta merda, eu me fodi. Por 3 dias sem dormir, eu fiz merda. Trickster. O Trickster agiu. Mas ele seria um aliado. Mas eu não consigo considerar um aliado. Eu falo, puta, fiz merda, a culpa vai consumir. Olá. Aninha. Entendeu? Eu vou ficar. A culpa corrói o peão, mesmo sabendo que o Trickster, então, seria um aliado. Eu não confio nele como aliado. Falei, puta, eu vou ser consumido pela culpa. É possível. É possível, cacete. Acontece assim. Mas aí não é o trickster, é você. E como é que não? Como é que não? Mas é tipo, uma outra instância. Mas veja, Vini, o que você está dizendo é, primeiro, que não é uma coisa confiável, não. É um processo. A gente nomeia como trickster para definir a funcionalidade arquetípica dele. Então, não é um ser. Não dá para personalizar isso. Então, ele é uma dinâmica que expõe... Calma, eu te falei ainda antes. Eu sou o trickster hoje. Ele falou que vai secar ali, Dante. Ele falou que ia fazer isso aí, Dante, só pra secar. Não atiça, né, Dante? Deixa. Então, é uma dinâmica. Então, não tem como... Você não desconfia e não confia. Você simplesmente é arrastado. Você manifesta, você conta a história. Então, quando você está me dizendo... Veja que interessante. Quando você está me dizendo que você tem uma culpa enorme, você já sente a pressão. Eu já tive uma ação que me levou a isso. Isso, você já sente a pressão de uma transformação. Não, mas aí não é que ele tem uma culpa disso. Ele já tem uma culpa que isso só lembrou que ele tem. Da fronteira. Já está lá. Já de outro. Já está complexo o suficiente. Nem precisa participar, não? Já está bom aqui do jeito que tá. Não, você, quando eu digo você, é o Só lembra. Tem uma culpa aí. Aí você, caramba. Mas você está mudando o status. Você tem aquele processo de vai e volta, uma hora você se arrisca. E isso gera essa culpa, o trickster agiu aí, mas beleza, mas legal, você mudou o status também.
ou mudará o status adiante. Nesse momento em que aconteceu, me sobra a culpa. O medo fez merda. Não sobra. Não fez merda, porque o Marcos, quando a gente chega lá, eu tô falando isso, quando a gente chega lá, ele fala assim, não, fica tranquilo, as coisas aconteceram como tem que acontecer. Exatamente como tem que acontecer. Mas no seu caso, você está dizendo que só sobra no meu culpa. Caso. Ele falou, é possível, mas é possível também não. Pretensiosa porra. Não, mas é porque a culpa, ela por isso que eu perguntei da relação com o ego, né, e como ela autorregula, porque é sobre ela, sobre a intensidade dela que você vai analisar onde você está. A fronteira. Uma cliente falou para mim essa semana, eu traí, e eu falei, quais foram que emoções você está sentindo, né? E ela falou, tô eufórica, eu tô querendo, nossa, isso aqui. Aí ela falou, eu não tô me sentindo culpada, né? Eu falei, ok, então faça suas vontades. Aprendemos com Jung, faça as vontades e vamos entendendo até onde chega. O que ela quer dizer? Então, no seu caso, por isso que eu brinquei, desculpa, porque eu nem te conheço. O dela tem que ser amiguinho. Você tem que ser amiguinho. Não. Mas tem que ser que mas quando tem culpa nenhum pra caramba, amiguinho. desde o começo. Tá em desdobramento. Onde vai você chegar. Onde é que você tá, né? A coisa está se desenrolando num ponto onde ela vai se ver. Ainda não consegue. Exato. Quando ela perguntar para você pela primeira vez, mas você acha que eu devo contar? Aí já ferrou. Você marcou. Não, quando ela diz assim, me sinto ótima, não me sinto Pessoal, vou parar por aqui. Não, quando ela contar isso, já chegou. Mas ela já falou, quando ela diz, eu não me sinto culpada, ela já falou. Ainda não. Não, se ela fala, ela tá na inflação. Eu não me sinto culpada. Ela tá na inflação, tá? Ela tá na inflação. Ela já tá querendo dizer ali que... Não, sim. No escancarou, assim, ela tá, vamos dizer assim, vocês dão uma simpatia nessa. A hora que ela fizer essa pergunta pra mim, aí eu paro a terapia. A minha terapia, é isso? Não, você está além dela. Eu ligo pro Marcos e falo, não, você está além dela, né? Não, mas eu falei exatamente isso. Porque, quando eu quero confessar, aí a coisa está ajustando. Ampliou-se o código ético-moral, aí eu confesso. E aí isso que chamamos de tríplice cumpre a sua função. Cumpre a sua função. E aí a nova lei se instalou e ele recua até a próxima plantação, até a próxima colheita. Na próxima colheita ele volta. E as pessoas vão para o velório dos excelsos. Marco, quem decidiu o tema desta reunião aqui? E por quê? Porque eu tô. Aí faltou a última metade, né? Ainda estamos na metade. No próximo café a gente vem na próxima metade. Eu só montei o teatro. Então na próxima a gente vai saber. Você gostou do que? Eu gostei, eu achei interessante, mas parece familiar. Ele tá sempre aqui perto, aqui, sempre dando umas pauladas. Muito bem, pessoal. Voltamos no próximo café com a metade seguinte.